botar o conteúdo e aí, claro, né, ficar pensando nos exercícios. Primeira coisa, qual é o objetivo de um capacitor? Ele tem o objetivo de armazenar energia elétrica. Esta é a função de um capacitor. Armazena energia elétrica. Só que aí, se eu só escrever isso, pode dar a sensação que é exatamente que nem uma pilha, né? Uma bateria. A bateria também armazena energia elétrica. Só que a maneira como ele armazena energia elétrica é diferente. A pilha armazena nas reações químicas, né, de forma química. Já o capacitor armazena energia elétrica no campo elétrico. O símbolo dos capacitores é bem simples. O símbolo são duas barrinhas paralelas, de mesmo tamanho, diferente da fonte de tensão, né? A fonte de tensão tem uma placa grande e uma placa pequena. Símbolo do capacitor, bem simples, nada demais. Esse símbolo, na verdade, ele tem essa cara devido ao capacitor de placas planas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Capacitor de placas planas. Como o nome diz, o capacitor de placas planas, ele é feito de placas planas. Imagine aqui uma placa metálica, quadradinha pode ser, e afastado dela uma outra placa metálica. Observe que elas não se encostam. Isso é um capacitor de placas planas. Cuidado, galera, as placas não se encostam. Para garantir, inclusive, que uma esteja isolada da outra, a gente geralmente coloca algum material isolante entre as placas. Esse material isolante ganha o nome de dieletro ou dielétrico também. Ele é um material isolante. Ele é um isolante. Só fiz esse comentário para que tu entenda por que a gente representa um capacitor desse jeito, porque lembra o capacitor de placas planas. Importante tu entender que quando eu conectar um capacitor a uma fonte de tensão, a placa conectada ao polo positivo vai ficar positivamente carregada e a placa conectada ao polo negativo vai ficar negativamente carregada. Já que os opostos se atraem, mesmo que eu desconecte o capacitor da fonte de tensão que o alimentou, ele vai armazenar a carga ali. Já que os opostos se atraem, as cargas estão se atraindo e ficaram presas no capacitor. Aí eu posso ir lá e descarregar esse capacitor, liberando essa energia em cima de algum dispositivo. Qual é a definição de capacitância? Definição. Como é que se calcula a capacidade de um capacitor? Capacidade ou capacitância? Capacitância, em alguns materiais vem o nome capacidade. A capacitância de um capacitor, meus queridos, nada mais é que a razão entre a quantidade de carga armazenada e a tensão elétrica aplicada nesse capacitor. Então, capacitância é a razão entre a quantidade de carga, que é medida em coulomb, e a tensão, que é medida em volts. Se nós fôssemos fazer análise dimensional, né, seria coulomb por volts. E esse coulomb por volts a gente vai chamar de farad, que é a unidade de capacitância, em homenagem ao Faraday. Como um farad seria uma capacitância absurda, o capacitor teria que ser maior do que essa sala para poder ter um farad de capacitância, bem maior. Então a gente usa microfarad, nanofarad, picofarad ou até femtofarad, eu já vi. O micro é 10 na menos 6, né? O nano é 10 na menos 9. O pico é 10 na menos 12. E o femto é 10 na menos 15.
Esses prefixos que eu acabei de citar o nome, eles podem ser usados com outras unidades, não só com farad ou farad. Então os nomes são micro, nano, pico e femto. Femto com N mesmo. É o nome desses prefixos que vão acabar aparecendo. Tu vê, né? Quando a gente bota a definição de capacitância para o aluno, tem uma pegadinha que já dá para fazer aqui, é uma pegadinha perigosa. Quando dobra a carga armazenada em um capacitor, a sua capacitância dobra. Isso é mentira. Quando cai pela metade a tensão, a capacitância dobra. Não é verdade. Não é verdade porque quando a gente vai monitorar em laboratório a quantidade de carga nas placas de um capacitor versus a tensão, a gente percebe que ao dobrar a tensão, dobra a carga, triplica a tensão, triplica a carga. Ou seja, o gráfico dá sempre uma reta, passando pelo ponto 00. Ou seja, né, o cara olha para a fórmula e vai pensar exclusivamente do ponto de vista matemático, esse número dobra. Se esse número dobrasse sem esse número se modificar, a capacitância dobraria. Só que quando o capacitor está construído, pronto, e tu vai testar em laboratório, para que tu dobre este número, tu tem que dobrar o número de baixo. Por isso que a capacitância não vai depender da carga armazenada. A capacitância de um capacitor não depende da tensão, nem da carga armazenada, embora a fórmula sugira isso. Eu vou te mostrar, vou conseguir te provar matematicamente por que isso acontece. Outra pergunta que é muito comum é a energia armazenada em um capacitor. Energia armazenada. Para calcular a energia armazenada em um capacitor, basta pegar o gráfico carga versus tensão e calcular a área embaixo do gráfico. A área embaixo desse gráfico corresponde à energia armazenada. Como trata-se de um triângulo, é base vezes altura sobre 2. A base do triângulo é a tensão aplicada no capacitor e a altura do triângulo é a carga armazenada. Por isso que essa é uma das maneiras de calcular a energia em um capacitor. Porém, como a gente já tem a definição de capacitância, eu posso isolar numa, substituir na outra e vão surgir outras duas fórmulas. Vamos ver como é que ficariam as outras duas fórmulas. Vou isolar numa, substituir na outra e vão surgir outras duas maneiras de calcular a energia. Isolando o Q como C vezes U, C vezes U vezes U, C vezes U ao quadrado sobre 2. Não se esqueça que tem vestibulares que usam V no lugar de U. Eu diria até que é mais comum o V no lugar do U. Também poderíamos isolar o U, né? Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. A tensão ficaria carga sobre capacitância. Substituindo U por Q sobre C, Q vezes Q daria Q ao quadrado sobre 2C. Então temos três fórmulas para calcular a energia elétrica armazenada em capacitor. Uma delas através da carga e da tensão aplicada. Outra através da tensão e da capacitância. E outra através da carga e da capacitância. Muito parecido com aquela ideia da potência, lembra? Potência é U vezes I, mas como U é igual a R vezes I, surge P igual a R I ao quadrado e P igual a U ao quadrado sobre R. É muito similar ao que já aconteceu em outros momentos. Nada demais até agora. Capacitor é um dispositivo elétrico que tem a função de armazenar energia elétrica. Ah, professor, então é igual a uma pilha. Não. Não é igual a uma pilha porque o processo de armazenar energia é bem diferente. Um armazena através de reações químicas, outro armazena através de campo elétrico. Os opostos se atraem, cargas positivas atraem cargas negativas, essa atração mantém as cargas armazenadas no capacitor, até que ele seja descarregado. Se eu faço o gráfico carga versus tensão, dá uma retinha, calculando a área embaixo dessa retinha, a gente obtém a energia armazenada. A partir da primeira fórmula de energia e da definição de capacitância, surgiram outras duas fórmulas. Agora uma parte bonita. Tá bom. Na verdade, tu vê, ó, nós podemos usar a
As três potências nós podemos usar, sempre. Em alguns casos vai ser mais prático usar uma situação do que outra. Como numa associação em paralelo o U é o mesmo, então é mais garantido tu usar O ao quadrado sobre R. Não que tu não pudesse usar P igual a R vezes E ao quadrado, desde que tu calculasse o I separadamente para cada resistor em paralelo. Sacou a ideia? Como numa associação em série o I é o mesmo, o melhor é calcular a potência através do R e E ao quadrado. Não que eu não pudesse calcular a tensão em cada resistor e usar o O ao quadrado sobre R. E todas darão o mesmo resultado. Aqui vai continuar a mesma coisa. Como o em paralelo vai continuar tendo a mesma tensão, se eu quiser comparar a energia armazenada em capacitores em paralelo, o melhor é essa. Sacou a ideia? Mas não que eu não possa usar outra. Mais uma vez, toda observação muito boa. Parabéns. Galerinha, agora é um momento delicado. Eu poderia simplesmente vomitar para ti o seguinte, como me fizeram, ó. Ah, galera, um capacitor de placas planas tem uma certa área na placa. E a placa está com uma certa distância uma em relação à outra. E cada material apresenta a sua permissividade elétrica. Aí eu poderia vomitar para vocês, a capacitância de um capacitor de placas planas depende da área, da permissividade elétrica do material isolante e da distância entre as placas. Só que eu não consigo. Eu tenho que te mostrar por que a fórmula é assim, senão eu não durmo, senão eu vou me sentir um professor medíocre. E isso eu não quero para mim. Portanto, eu vou ter que dar uma paradinha, vou te apresentar uns conceitos novos aqui no canto direito do quadro, para que, munidos desses conceitos novos, a gente possa deduzir aquela equação. Densidade superficial de carga elétrica. Eu acho que eu não tinha te comentado isso ainda. Densidade superficial de carga elétrica. A ideia é bem simples. Se tu tem uma placa e carrega essa placa, por exemplo, com excesso de cargas negativas, essas cargas ficam na superfície externa dessa placa, bem fininha. Aí eu poderia calcular quanto de carga tem para cada unidade de área. Isto é que é densidade superficial de carga elétrica. Quantidade de carga sobre área. Nome justo, né? Densidade superficial de carga elétrica. Aquela letra ali é uma letra grega, o sigma. É o Szinho dos gregos ali. Nada demais. Coulombs por metro quadrado, né? Seria a unidade internacional. Coulombs por metro quadrado. Então, uma definição nova, né? Isto é uma definição. Por isso que eu não posso deduzir essa fórmula para vocês, né? Alguém inventou essa ideia que se mostrou muito eficiente. E uma última ideia que eu preciso para a gente poder matar a charada ali é o seguinte. Nós já comentamos que quando nós temos placas paralelas, longas, conectadas, cada uma com um polo de uma bateria, a conectada ao polo positivo fica positivamente carregada, a placa conectada ao polo negativo fica negativamente carregada. Nós já discutimos que nessa situação existe um campo elétrico uniforme. Uniforme porque tem o mesmo valor em todos os seus pontos. A uniformidade desse campo elétrico também fica caracterizada pelo fato de as linhas serem paralelas e igualmente espaçadas, certo? Vocês aceitam que quanto maior for a densidade superficial de carga elétrica nas placas, maior será o campo elétrico? Quanto maior a densidade de carga elétrica, mais carga tem nas placas, né? E quanto mais carga tem nas placas, maior o campo elétrico. O campo elétrico é gerado por uma carga elétrica. Tudo bem para vocês? Mas vocês aceitam que mudando o material ali entre as placas vai mudar o campo elétrico na região? Tu aceita que se eu tirar o ar dali e colocar vidro ali no lugar vai mudar o campo elétrico? O material, tem materiais que deixam o campo elétrico se estabelecer com mais intensidade, tem materiais que não têm boa permissividade elétrica, que acabam bloqueando o campo elétrico. Uma maneira interessante de medir a característica do material, a permissividade elétrica, permissividade elétrica. A permissividade elétrica do material que está entre essas placas pode ser medida
através da razão entre a densidade superficial de carga que gerou o campo elétrico e o próprio campo elétrico. Isto é a permissividade elétrica. É a razão entre a densidade superficial de carga elétrica que gerou o campo elétrico uniforme e o módulo desse campo elétrico uniforme que está ali. Munido dessas duas definições novas, e lembrando que para campo uniforme, a diferença de potencial e o campo estão relacionados por essa formulazinha, né? A diferença de potencial é o valor do campo vezes a distância. A diferença de potencial U entre essas placas é o valor do campo multiplicado pela distância entre as placas. Munido dessas equações e do começo da aula, eu vou conseguir te provar por que um capacitor de placas planas tem essa capacitância. Então eu vou apagar essa fórmula como se nós não conhecêssemos ela. E vamos usar o que foi revisado para a gente deduzir mais uma equaçãozinha. Poxa, a definição de capacitância, a invenção de capacitância é o nosso ponto de partida. Nós sabemos que se quisermos calcular a capacitância de um corpo qualquer, na verdade o nosso corpo também pode funcionar como um capacitor, tá galera? O objeto do dia a dia pode funcionar como um capacitor armazenando energia elétrica. Se eu quiser achar a capacitância de um indivíduo qualquer, eu tenho que partir dessa ideia, carga sobre tensão. Imaginem vocês que eu conhecesse a densidade superficial de carga na placa. Se eu conheço a densidade superficial de carga na placa e conheço a área da placa, está dividido, passa multiplicando, vocês devem aceitar que eu posso substituir a quantidade de carga por densidade superficial vezes área. E pela ideia de permissividade elétrica, eu posso simplesmente isolar a densidade superficial de carga elétrica. Campo elétrico vezes permissividade elétrica é igual a densidade superficial de carga elétrica. Então eu também posso substituir a minha densidade superficial de carga elétrica por campo vezes permissividade. E nós acabamos de ver que a diferença de potencial em um campo uniforme é o valor do campo multiplicado pela distância entre os pontos que eu estou analisando, no caso, a distância entre as placas que estão carregadas. Então eu posso também trocar esse U por E vezes D. Corta o campo elétrico embaixo e em cima, acabou. Provei matematicamente por que a capacitância de um capacitor de placas planas depende apenas da área das placas, depende da distância entre as placas e depende da permissividade elétrica do dielétrodo, do isolante que eu coloquei ali. Observem que não depende da carga armazenada nem da tensão. Depende, na verdade, da forma construtiva do capacitor. Um outro capacitor que a gente costuma discutir, além do capacitor de placas planas, é o capacitor esférico. Capacitor esférico. O capacitor esférico, como o nome sugere, ele é uma esfera. Uma das placas vai ser a própria esfera e a outra placa carregada vai ser o núcleo ali da esfera. Capacitor esférico. Se eu quiser determinar a capacitância de um capacitor esférico, eu tenho que partir da definição de capacitância. Só que nós vimos em eletrostática que a tensão elétrica no interior e na casca de um condutor esférico carregado pode ser calculada por K vezes Q sobre R, onde R é o raio desse condutor esférico, desse capacitor esférico, essa esfera. Se eu substituir o potencial na definição de capacitância, olha o que acontece. Dá uma divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso da segunda. E aí a carga, mais uma vez, é cancelada. E eu percebo que a capacitância de um capacitor esférico depende exclusivamente do raio do capacete esférico, é o nome que se dá a essa placa esférica, capacete esférico, sobre a constante eletrostática do meio.
Mais uma vez eu estou provando que a capacitância de um capacitor não depende nem da carga armazenada, nem da tensão aplicada a ele, sim da sua forma construtiva. Esse K, pessoal, é a nossa conhecida constante eletrostática. E a constante eletrostática famosa para a gente é a do vácuo, que é praticamente igual a do ar, 9 vezes 10 na 9, 9 trilhões, bilhões, Newton, metro quadrado, Coulomb quadrado. Com essas duas últimas passagens eu provei que um capacitor, a sua capacitância depende apenas da sua forma construtiva. Então eu vou fazer essa observação que é uma parte muito perigosa. Atenção! A capacitância de um capacitor não depende da carga armazenada nem da tensão aplicada. Atenção, a capacitância de um capacitor não depende da carga armazenada nem da tensão aplicada. Depende apenas de sua forma construtiva. Apenas de sua forma construtiva. Essas duas últimas fórmulas que nós deduzimos provam isso. Começamos bem. Tem um detalhezinho aqui que vale a pena a gente fazer um comentário. Eu diria que o mais comum quando a gente fala do capacitor de placas planas é simplesmente apresentar essa fórmula e pronto. Então se tu recheia ele com ar, tu vai usar a permissividade elétrica do ar. Se tu recheia ele com vidro, tu vai usar a permissividade elétrica do vidro. Nada mais. Porém, tem materiais que agem diferente. Tem materiais que sugerem o seguinte na hora do sujeito calcular a capacitância de um capacitor de placas planas. E tem vestibulares que vão estimular o aluno aí nessa direção também. Então tu vê, uma outra opção para o capacitor de placas planas é tu sempre calcular a capacitância do capacitor de ar, usando sempre a permissividade elétrica do ar. Então é comum, em alguns materiais, o cara trabalhar com o capacitor de ar. Esse E0, então, é a permissividade elétrica do ar. Só que dessa maneira eu estou calculando a capacitância do capacitor que é recheado com ar. E vai que meu capacitor é recheado com papel e óleo, com mica, com borracha. Como é que eu vou corrigir esse cálculo que eu fiz, já que eu calculei pensando no ar? Aí eu vou pegar a capacitância do capacitor de ar e vou multiplicar por um número K. Mas cuidado, esse K não é aquele K lá chamada constante eletrostática, é um outro K. É um K, inclusive, que não tem unidade. Este K é chamada de constante dielétrica. Constante dielétrica. Dielétrica porque é a constante relacionada com o dieletro ou o dielétrico, que é o material isolante que a gente usou para rechear o capacitor. Então, por exemplo, tem materiais que tem o K igual a 2,5, 3, 7. Se eu fiz um capacitor de ar e depois fui lá e recheei as placas do capacitor com material de constante eletrostática, de constante dielétrica 7, eu vou estar multiplicando esse número por 7. E, portanto, eu vou estar multiplicando a capacitância por 7. Se esse número for 2, eu vou estar multiplicando a capacitância do capacitor por 2, já que a permissividade elétrica do material é 2 vezes maior. Nada demais então, né? Nada demais. Eu acho mais prático simplesmente usar essa fórmula e alterar a permissividade elétrica por material que nós estamos trabalhando, né?
Mas historicamente tem materiais que fazem diferente, então tem essa outra opção. Calcula a capacitância do capacitor de ar e depois corrige caso ele não seja de ar. Os materiais mais comuns para a gente rechear o capacitor são ar, papel e óleo, água desde que seja destilada, né? O material tem que ser isolante, então a água tem que ser água de bateria, água destilada. Mica. Mica é um material que é um dos componentes do granito, né? Certo? Feldespato, mica e quartzo, não é isso? Granito. A mica é aquela parte mais marronzinha. Se tu pegar um pedaço de paralelepípedo na rua, né? Um pedacinho de granito na rua, tu olha e tu tem uma parte que é marrom. Aquela fase marrom é que é a mica, é tipo uma porcelana. E ela é altamente isolante, né? Então ela tem uma permissividade elétrica boa. Ela consegue permitir que o campo elétrico se estabeleça sem permitir que a corrente elétrica ocorra. Então a constante dielétrica é bem alta aí da mica. É um dos materiais que a gente usa para aumentar a capacitância de um capacitor. Então tu vê, essa é a parte básica da aula. Nós vimos a definição de capacitância, vimos como é que se calcula a energia armazenada em um capacitor, vimos dois tipos de capacitores famosos, o capacitor de placas planas e o capacitor esférico. Mostramos para vocês duas grandezas físicas novas, densidade superficial de carga elétrica e permissividade elétrica. A partir delas, deduzimos a fórmula do capacitor de placas planas. E também usando a eletrostática básica, definimos a capacitância do capacitor esférico. Agora o segundo momento da aula é a gente começar a ver o que vai acontecer quando a gente tiver mais de um capacitor, né? Mas antes de falar da associação de capacitores, podemos deixar para tarde, deixa eu fazer alguns exemplos. Até esse momento, vamos fazer alguns exemplos. Primeiramente, a gente poderia começar com 3 exemplos assim, nível 0, que eu chamo, né? O cara vai lá e diz: um capacitor armazenou 2 microcoulomb de carga quando estimulado por uma tensão de 1000 volts. Determine a sua capacitância. O sujeito também poderia ter falado, né? Um capacitor tem capacitância de 8 nanofarad. Se ele foi alimentado por 12 volts, calcule a carga armazenada. Questão 3. Um capacitor de 12 picofarad foi alimentado com uma tensão de 20.000 volts. Calcule a carga... Não, isso já foi. Armazenou uma carga de 8 nanocoulomb. Determine a tensão aplicada ao capacitor. Eu diria que esses são os 3 exemplos mais bobos que poderiam surgir. Por que mesmo os exemplos sendo bobos, eu estou fazendo eles? Porque como o capacitor é uma coisa que não cai sempre no vestibular, que é mais raro do aluno ter tido contato no ensino médio de maneira geral, então é natural que a gente fique inseguro, mesmo quando a matéria é mais tranquila. Por isso que eu quero fazer esses 3 exemplos mais bobinhos. Aliás, né, em todos eles nós também poderíamos perguntar quanto de energia foi armazenada. Qual é a energia? Quanto de energia foi armazenada no capacitor? Então vamos ver. Capacitância é carga sobre tensão. Se o cara disse que a carga é 2 micro é 10 na menos 6, hein? E disse que a tensão é de 1000 volts, que é 10 na 3, eu vou saber que a capacitância desse cara é 2 dividido por 10 na menos 9. Tudo bem para vocês? Coulombs por volts ou farad. Ou, para deixar a resposta bem bonitinha, 2 nanofarad. Nada demais, né? Se depois ele pede a energia armazenada, eu posso escolher qual das fórmulas eu vou usar. Como eu conheço a tensão aplicada e conheço a carga armazenada, talvez a primeira expressão seja convidativa. A tensão aplicada é de 1000 volts. Eu chamei de V, para me distrair, eu chamo de V. A carga armazenada é 2 vezes 10 na menos 6 coulombs, dividido por 2.
2 dividido por 2 deu 1. Energia armazenada, 10 na 3 com 10 na menos 6. 10 na menos 3 Coulomb. Ou energia que Coulomb, Joule. Ou então nós poderíamos escrever que é 1 milijoule, já que mili é 10 na menos 3. Então tu vê, né? Não podia ser mais simples que isso. De qualquer forma, tem que ter a humildade, né? Para me acompanhar aqui e ver se tu faria sem sofrimento. Exemplo 2. Ele disse que o capacitor era de 8 nanofarad, quer saber a carga armazenada e me deu a tensão aplicada. O capacitor é de 8 nano. Nano é 10 na menos 9. A carga armazenada ele pediu e a tensão aplicada 12 volts. Está dividido, passa multiplicando, 12 vezes 8, 96 vezes 10 na menos 9 Coulomb. Ou para ficar bonitinho, 96 nano Coulomb. Ou ainda, o vestibular às vezes coloca notação científica, 9,6 vezes 10 na menos 8 Coulomb. Tudo isso é a mesma coisa. Ele ainda perguntou também a energia. Pô, tá de novo fácil de usar a fórmula original. Tensão vezes carga sobre 2. A tensão aplicada foi de 12 volts. A carga armazenada foi de 9,6 vezes 10 na menos 8, dividido por 2. Então a energia armazenada ficou igual a 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 6, 36 foi 3. 54 com 3, 57. Bota a vírgula. 57,6 vezes 10 na menos 8 joules. Nós poderíamos colocar ou em notação científica para ficar bonitinho, energia igual a 5,76 vezes 10 na menos 7 joules. Se nós quiséssemos usar algum tipo de prefixo para exercitar, poderíamos dar mais um pulo, uma vírgula para a esquerda, e escrever 0,576 microjoule, já que micro é 10 na menos 6. Notação científica eu acho que seria mais elegante até, né? Último exemplo, agora é contigo. Vai, faz pra mim que eu já tô de saco cheio. Isso, então vamos só pra galera que de repente está em casa poder acompanhar, né? Copiamos a fórmula. 12 pico. Ou eu coloco o P, não tem problema eu colocar o P, ou eu coloco 10 na menos 12, já que pico significa isso. 8, parabéns garoto, 10 na menos 9 é o nano. E aí é só isolar o 1, atenção. Está dividido, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, matemática básica. Vou simplificar por 4, em cima e embaixo, daria 2 terços, né? 2 terços vezes 10 na menos 12, passa para cima 10 na 12, 10 na 12 com 10 na menos 9, 10 na 3. Como 2 terços é 0,66666, eu posso deixar 2000 sobre 3 ou deixar assim, mas se tu gosta de notação de dízima periódica não tem problema nenhum. 6,666 volts. Além disso, o cara pediu a energia armazenada. Como nesses casos nós temos tudo sobre o capacitor, a carga, a capacitância e a tensão, eu continuo insistindo na fórmula original. Energia armazenada é tensão vezes carga sobre 2. Só que na hora de usar a tensão, eu não vou usar a dízima periódica satânica, eu vou usar 2 terços vezes 10 na 3. Carga armazenada foi dado 8 nano, 8 vezes 10 na menos 9. Isso tudo dividido por 2. Esse 2 vai cortar com esse 2, 2 dividido por 2 dá 1. Vai ficar 8 terços vezes 10 na menos 6. 8 terços é 2,666. O número da besta está no
0,66 microjoule, já que é energia. Então fizemos os 3 exemplos mais bobos que existem de capacitor. Nós só precisamos usar a definição de capacitância. Fizemos as 3 possibilidades. Aí uma outra questão de exemplo que é importante a gente tratar antes de avançar é uma questão que falaria assim, por exemplo, ó, em um capacitor de placas planas, exemplo 4 então, em um capacitor de placas planas, a placa do capacitor tem a sua área triplicada, a área foi triplicada e a distância entre as placas foi reduzida à metade. O que aconteceu com a capacitância desse capacitor? Nós sabemos que a capacitância de um capacitor de placas planas depende da permissividade elétrica do material isolante entre as placas, da área das placas e da distância entre as placas. Então essa é a fórmula para calcular a capacitância original. Como o capacitor foi modificado e a área foi triplicada, no lugar do A eu posso colocar 3A. E como a distância entre as placas foi reduzida à metade, no lugar do D eu posso colocar D sobre 2. Fica uma divisão de fração, vou reorganizar. É a primeira vezes o inverso da segunda. 2 vezes 3, 6 EA sobre D. Como isso aqui era a capacitância original, eu vou dizer que a nova capacitância C' é 6 vezes a capacitância original C. Então, já que a capacitância é diretamente proporcional à área das placas e inversamente proporcional à distância, ao triplicar a área e diminuir a distância entre as placas pela metade, eu acabei sextuplicando a capacitância do capacitor. Próxima aula eu vou fazer um exemplozinho de capacitor esférico e aí sim nós vamos começar a ver a associação de capacitores em série, em paralelo e até mista. Falou. A Celesc é que faz isso. E assim, ó. É a operadora de energia elétrica que faz isso. Primeiro o seguinte, armazenar energia no capacitor não dá assim para tu armazenar energia e usar no teu carro. Porque é uma energia diminuta, né? Tu vê, ó, é microjoule, certo? A outra era microjoule novo, milijoule. Mesmo que o capacitor fosse poderoso, a quantidade de energia armazenada ela é pequena comparada com outras formas de energia. E o capacitor instalado na rede elétrica, ele melhora a eficiência da rede elétrica. Como nós veremos com o avanço, se bem que a gente já viu o eletromagnetismo, né? Pensa no transformador. No transformador tem campos elétricos e magnéticos, né? Interagindo um com o outro, né? Dentro do fio também é assim, tu acredita? A corrente alternada, ela troca energia que está armazenada ora no campo elétrico, ora no campo magnético. Uma bobina, fio enrolado, armazena energia no seu campo magnético. Um capacitor armazena energia no seu campo elétrico. Então, acrescentar um capacitor numa rede elétrica deixa ela mais eficiente. Quer dizer que a energia vai ser melhor aproveitada nos motores ou nos resistores nas casas das pessoas. Só que a gente faz essa instalação longe dos centros urbanos, porque quando um capacitor falha, se for um capacitor industrial, pode dar tremor de terra em volta da região. Então são capacitores que geralmente não são instalados na cidade, são instalados em subestações um pouco mais afastadas das moradias das pessoas. Mas a gente usa, só que a gente não usa na nossa casa, a gente usa na rede elétrica, porque ele vai fazer sentido ser instalado na rede elétrica, para melhorar a eficiência de maneira geral da transmissão de energia elétrica. Futuramente voltaremos a falar um pouco melhor sobre isso. Qualquer instrumento, qualquer aparelho elétrico, claro, né, cheio de, parece uma ervilhinha com 2 fiozinhos, né, alguns são cilíndricos, a maioria daqueles dispositivos são capacitores. Alguns podem ser resistores, mas a maioria são capacitores. Não é bem isso. Na verdade, é para que o fluxo de energia no sistema funcione do jeito que eu quero, para que tenha energia atuando em cada dispositivo da forma que eu quero. Então, às vezes, o circuitinho é muito tênue e não vai armazenar energia para fazer um LEDzinho disparar. Aí eu vou colocar em paralelo o capacitor para o capacitor armazenar energia e na hora que eu quiser, eu libero a energia do capacitor fazendo, por exemplo, um flash de uma lâmpada, um flash de um fotógrafo brilhar, certo? Então, o objetivo dentro do circuito ele é um pouco maior do que apenas
Ele só armazena energia elétrica, mas a maneira como eu vou instalar ele no circuito vai me permitir que o circuito funcione muito melhor. Futuramente nós vamos conseguir enxergar isso, o porquê disso. Muito boas perguntas mais uma vez. Isso aí, faltou só o item 4 ali para vocês, galerinha.